é interessante que, como Jesus utilizava das parábolas, né, para falar aquilo que ele gostaria ao Sim, coração dos sim, sim, apóstolos, sim, né? sim. É E uma didática, né? Parece muito simples por um lado, por outro lado muito profunda, porque as histórias elas trazem as situações do cotidiano daquela época, pelo menos, claro, nós entendemos na maioria dos casos, entendemos elas também, mas temos que entender que também que Jesus falava sobre as situações muito comuns daquela época, usando essas histórias como base para, através delas, transmitir alguma verdade, transmitir algum ensinamento. Então realmente é uma forma bem interessante, né, de evangelizar, né, de passar o conteúdo que se quer passar para o outro, né? a gente trouxe para o senhor a parábola dos vinhateiros homicidas, né? É aquela que vai falar que havia um proprietário que plantou uma vinha, cercou com a sede, abriu nela um lagar e construiu uma torre. E depois disso arrendou a vinhateiros, né? E partiu para o estrangeiro. E então o que acontece? Com o tempo, né, o dono da vinha mandou lá os seus empregados para receber aquilo que era digno, né, de receber pela arrendamento da vinha, né? Então os arrendatários, né, eles eles prenderam, outro eles espancaram, outro eles apedrejaram, né? E aí o dono da vinha pensou, então eu vou mandar meu filho, né? Porque esse eles vão respeitar. E só que acontece que os vinhateiros pensaram, esse é o filho, ele que é o herdeiro. Se nós o matarmos, então a vinha vai ficar pra gente, né? Não vai ter herdeiro, né? Então, baseado exatamente nessa parábola que a gente começou a refletir, trouxemos para o senhor exatamente essas perguntas, né? Sobre o que essa parábola, ela pode revelar para a gente sobre o coração humano, o fato de que os lavradores desejarem tomar para si a vinha e matar o filho do dono, né? Ou seja, com essa atitude, ainda se manifesta no contexto religioso de hoje em dia, que é a tentação de repente, possuir aquilo que é de Deus, né? Como aí, ministérios, dons, posições, né? Como se fossem nossos, né? É o que eles tentaram. A vinha, né, na verdade, está falando sobre as coisas de Deus, né? Como que a gente pode pensar sobre isso, né? É Que interessante revela o lembrar, coração. interessante falar para o ouvinte, né, que quando o dono resolve mandar o seu filho, a gente está vendo ali a figura de Jesus, né? Jesus chegando ao mundo e sendo rejeitado, né? Sim, sim. Então, é nesse contexto que você está dizendo, né? O que essa atitude dos lavradores revela para nós na condição humana, o coração humano, o que nos revela, né? Essa situação, esse pecado que a gente vê nessa parábola. Eu acho que primeiro se deve olhar o contexto da vida e da missão do próprio Jesus, porque não temos dúvida que aqui Jesus está falando dele mesmo, meio que já também olhando para o futuro, o que está se preparando para ele, qual vai ser o destino dele também. Então, a gente entende que Jesus é enviado, na condição do Messias enviado de Deus, chega para trazer para a humanidade, através do povo eleito, a voz de Deus. Porque no final das contas, o povo, este povo dos judeus, se chamava um povo de Deus. Então veio um filho de Deus para falar com este povo, para trazer para este povo, como nós entendemos, a plenitude da revelação. Então aquilo que eles precisavam aprender ainda, mesmo que já sabiam muito, já Deus se revelou na primeira aliança, mas agora ele veio para completar a revelação. E é exatamente o que acontece. Aqui, os donos, em certa maneira, podemos dizer, dos corações das pessoas, da fé das pessoas, se sentem ameaçados.
e eles simplesmente começam a agir contra Jesus, não permitindo que ele trabalhasse à vontade. Sabemos muitos momentos, né, quando Jesus foi enfrentado pelos doutores da lei, pelos fariseus, pelos sumos sacerdotes, né, todos eles questionaram Jesus em vários detalhes, estou falando várias questões, né, que eles achavam que Jesus não estava alinhado com a revelação de Deus, quando na verdade ele veio não só alinhado com a revelação de Deus, ele veio trazendo a plenitude desta revelação. Né? Então eles começam a agir assumindo um papel daqueles que se sentem, acredito, por algum lado, responsáveis pela fé do povo, mas responsável ao ponto de dizer que nós decidimos o que de fato este povo pode receber exatamente de Deus, que tipo de ensinamento ele está coerente ou não coerente com a revelação de Deus. E exatamente fazem isso como aquele, repito de novo, desculpa, mas é importante, e fazem isso como aquele que veio na condição do Messias, ou seja, preparado já pela primeira aliança, que tem como objetivo ensinar tudo que ainda o povo precisava aprender para continuar na fé. E eles questionam ele, e eles impedem. E no final, sabemos, vão levantar a mão e vão levantar ação contra Jesus, e ele no final vai morrer. Então ele, falando lá do filho exatamente do dono da vinha, estava sem dúvida falando dele mesmo, né? E outros servos que aparecem exatamente na história, nessa parábola, né, que são enviados para falar com os homens que arrendaram a vinha, representam os profetas, que, foi como se sabe, antes do filho, né? Isso, antes do filho, que também, muitas das vezes, não eram bem aceitos, e muitos deles, inclusive, foram até mortos. Uhum. E aí, então isso mostra, né, o coração do ser humano que, como você falou, João, realmente é capaz de se apoderar das coisas de Deus ao ponto de dizer: Deus não tem mais aqui o que nos ensinar, o que nos falar, porque nós já sabemos. Eu sou proprietário agora. Eu sou agora proprietário daquilo que Deus constituiu, o que Ele construiu e o que entregou nas nossas mãos, né? E, de fato, nós hoje em dia corremos também o mesmo risco, e eu posso aqui, claro, dividir vamos dizer, este universo, né, sobre o qual estamos falando, né, em duas partes, né? Primeira, a nossa participação na igreja como tal, né? E segunda, que seria a nossa própria vida, né? Nossa vida particular em relação a Deus, né? Também é um dom, né? Dado por Deus, né? Exatamente. Então, primeiro, nós de modo muito especial, bispos, padres e outros que estão envolvidos na igreja hierárquica, nós precisamos muito prestar atenção para que não se repita a mesma visão daqueles homens que arrendaram a vinha, né? Que isso não se repita nas nossas vidas, né? Porque nessa preocupação com a igreja, preocupação com aquilo que queremos fazer para o bem do povo, precisamos sempre nos perguntar, e eu acredito que deve ser quase uma pergunta diária: quando de fato estamos seguindo nas nossas ações, naquilo que estamos propondo ao povo de Deus, estamos transmitindo a vontade de Deus, o que de fato Cristo quer fazer com esse povo, para este povo, e quanto que são nossas ideias apenas humanas,
Uma coisa que, claro, nós com nossas ambições humanas podemos também querer realizar tendo o povo de Deus, não o nosso povo, mas o povo de Deus como se fosse nosso povo. Né? E claro que também estendendo um pouco mais, entendemos que o mesmo perigo correm aqueles que estão, por exemplo, na frente de algumas comunidades, como coordenadores das comunidades, das capelas, depois também coordenadores das pastorais, dos movimentos, em qualquer nível da igreja, da arquidiocese, da paróquia, de um bairro, em qualquer parte pode surgir uma situação parecida, ou seja, na preocupação de cuidar daquilo que é de Deus, podemos, sem prestar bem atenção, correr o risco de deixar Deus de lado e só tentar ensinar aquilo que nos parece ser interessante, né? Hoje esses arredentários somos nós, né? Isso, e a gente tem que exatamente refletir para ver se o que nós estamos fazendo está servindo ao propósito de Deus ou ao nosso, né? Estamos cumprindo essa missão que Ele nos confiou, né? Com certeza. E aquele gesto de vinhateiro, de dono da vinha, mandar os servos, depois filho, para que eles entreguem, podemos dizer, o lucro, sempre temos que lembrar o que Deus espera de nós, né? Qual é o lucro que Ele espera que nós geremos administrando aquelas pessoas que são confiadas a nós, e não tem dúvida que essas pessoas, o que elas precisam encontrar como a nossa ajuda é o próprio Deus. E isso é inquestionável. Nós não podemos entregar, porque nos parece que no mundo de hoje pessoas querem, por exemplo, encontrar café para um bem-estar, porque, como se dizem às vezes, não ter uma fé faz bem, e acreditar em Deus nos traz muitos, talvez, benefícios psicológicos e tudo mais. Nada disso. Até que pode isso surgir com uma consequência não esperada, não é? Mas o objetivo principal é garantir que essas pessoas possam, de fato, se encontrar com Deus. Este lucro, nós, com nosso esforço, temos que ajudar para que essas pessoas possam exatamente chegar ao dono, entre aspas, né, de todos nós, dono da vida, de toda a história que é Deus, e elas possam ter exatamente o contato com Ele, da forma que Ele espera que isso seja. E no caso aqui, como é que a gente faz? O senhor disse para nós que, além de ministérios da igreja, né, e outras coisas que nós devemos administrar, né, que é nos dada por Deus, o senhor falou que temos que colocar também a nossa própria vida. Como é que a gente percebe que às vezes nós estamos resistindo à correção de Deus, à própria verdade que Ele nos revela? Quando é que a gente consegue perceber? Existe alguma coisa que a gente possa fazer para ver? Não, estou usando o meu coração humano, bem do homem velho, né? O meu orgulho e minha vaidade para resistir ao que Deus está me orientando, para que eu possa administrar bem essa vida que Deus me deu. Claro que isso é um tema muito, muito maior, e Sim, talvez num outro programa podemos falar um pouco mais sobre a nossa vida, nos perguntando simplesmente a nós mesmos: quanto que a minha vida é só minha? Né? Quanto que eu sou dono da minha vida? Eu posso dizer que eu sou dono desta vida do início até o fim? De fato, este Deus que é fonte da minha vida, porque não só que me cria, Ele ainda me mantém em existência, Ele me salvou, Ele me entregou os dons, talentos, também me sustenta com a graça. Será que Ele não tem nenhum direito sobre a minha vida? Ou seja, eu posso fazer com ela o que eu quiser, né? Qual é o retorno que nós temos que dar para Deus que Ele espera de nós? Então, é um tema que talvez vamos falar em outro momento, né, um pouco mais, né, mas de qualquer jeito é bom a gente refletir também, né, que é muito importante perceber que
tudo que nós recebemos de Deus, inclusive a nossa vida, a nossa existência, é também um dom, mas o dom que não é um presente apenas para a gente consumir, usar e nisso acaba, mas aquele presente que tem que nos levar de volta àquele que é a origem de todos nós. E nós, Sim. com certeza, nele, na verdade, só vamos encontrar aquilo que, no fundo, a gente sempre procura. Amém. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.